Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, é um prazer estar com você novamente neste AME, e o tema que nós vamos estar trabalhando hoje é: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Existe um mistério espiritual a respeito desse tema que nós queremos levar ao seu coração hoje à noite. Nosso objetivo é revelar que a justificação do crente não é obra da lei, e sim pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, com quem estamos crucificados para um viver diário para Deus. Veja, crucificados para viver para Deus. Aqui começa o teor, o conteúdo desse mistério maravilhoso que está sendo revelado aqui nas Escrituras, no livro de Gálatas, e o nosso texto básico de hoje está em Gálatas 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. O contexto da nossa vida cristã de hoje nos revela uma realidade muito, muito triste. Embora confessando ser salvas, as pessoas que estão na igreja, elas ainda vivem uma vida de pecado e ligada aos rudimentos deste mundo. Mesmo confessando um Deus que salva do pecado, ela convive com o pecado. Parece uma contradição. Mesmo que você afirme que você foi perdoado dos seus pecados, você convive com o pecado. Isso é de uma forma diária. Agora, como é que nós podemos conviver com o pecado se nós fomos salvos dele? Esta é uma pergunta profunda e precisamos de uma resposta profunda. Esta é a resposta que encontramos na palavra de Deus sobre este dilema humano. Estou crucificado com Cristo. Ou nós poderíamos até transformar numa pergunta: eu estou crucificado com Cristo? Para que nós possamos entender mais profundamente esse conceito espiritual de estar crucificado com Cristo, é preciso entender sobre justificação. Nós já tivemos falando sobre isso em estudos anteriores, mas vai fazer bem agora se nós pudermos recapitular esse conceito. Justificados, né? É a palavra dikaio no grego, que significa tornar justo ou como deve ser. Então veja, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: a palavra, a lei, ela não tem ação de te tornar justo. Ok? Ela não tem essa ação. Mas Cristo te torna justo. Ou seja, ele transpõe você de um lugar de desobediência para um lugar de obediência. Ou seja, como você deve ser. Então, a palavra justificado é mostrar, significa mostrar
exibir, ou seja, evidenciar alguém ser justo. Ou seja, tal como é e deseja ser considerado. Quer dizer, nós temos esse desejo profundo no nosso coração, mas existem algumas coisas que nos impedem disso. Então a palavra justificados, ela quebra essas barreiras e passa você desse estado de pecado para um estado de graça. Ou seja, para um estado de inocente perante Deus, porque as suas realizações não são mais aquelas contrárias à palavra de Deus. Em outras palavras, o pecado já não tem mais domínio sobre você. A palavra justificados também significa declarar ou pronunciar alguém justo. Então veja, Deus disse, ele é justo, se ele é justo, ele é justo. Há um pronunciamento. Então, esse pronunciamento leva a pessoa ou aquele estado ou momento que deve ser. Então, a justificação, ela demanda um pronunciamento de Deus. Por quê? Porque quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele enviou o seu Filho ao mundo para prover, ou seja, para prover o sangue da aliança. Ou seja, ele morreu para que os nossos pecados fossem redimidos. A redenção, o preço da redenção foi o seu sangue. Então, quando isto aconteceu, Deus declarou, justificados, todos estão, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então há um pronunciamento, ela demanda essa ordem divina. Então, quando a palavra de Deus ela emana de sua boca, ela existe eternamente, ela é imutável e ela produz em si todos os efeitos da vontade de Deus. Então, se Deus diz que será justificado todo aquele que receber Jesus Cristo como seu Salvador, imediatamente o efeito deste poder entra na vida daquele que confessa Jesus como o Senhor da sua vida. E nós chamamos esse processo de justificação, ou seja, justificados. A justificação, ou ser justificados, é um poder que nos torna como nós devemos ser. Então veja, o nosso parâmetro do que nós devemos ser está revelado nas Escrituras. Então as Escrituras é como um mapa, vamos dizer assim, que nos mostra que estamos na linha que Deus deseja. Estamos no caminho certo. Então veja, a lei aponta alguma coisa de Deus, e o Espírito que está em mim me conforma com aquilo que Deus quer. Então essa conformização com o que Deus quer é o que a Bíblia chama de justificação. E no momento em que eu atinjo a expressão exata do seu ser, eu estou justificado com ele. Então ela evidencia ou exibe alguém como justo. Então veja, nós começamos a exibir, nós começamos a viver, nós começamos a glorificar o próprio Deus que vive em nós na pessoa do seu Espírito Santo. Então Paulo diz uma coisa interessante em Gálatas capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte, mas se, preste atenção, mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Veja bem, há uma palavra-chave aqui, procurando ser justificados. O que é que nós temos que fazer? Essa palavra procurando é a palavra zeteo, que significa de afinidade incerta, ela é procurar a fim de encontrar. Veja bem, eu não vou procurar Deus por outro motivo
a não ser de encontrar com Ele, ter a experiência com Ele. Este é o sentido de procurar aqui. Ou seja, procurar por algo. Procurar para descobrir pelo pensamento, pela meditação, pelo raciocínio. Essas três faculdades entram em ação quando nós estamos buscando Deus. Meus pensamentos estão buscando Ele. A minha meditação está se movendo nele. E o meu raciocínio começa agora a glorificar Ele. São três momentos mentais muito importantes quando nós estamos falando sobre ser justificados em Deus. Há um processo todinho acontecendo na sua mente que é muito importante para te conduzir desse lugar aqui para esse aqui. Por isso que quando nós encontramos pensamentos que não são divinos, pensamentos que não são bíblicos, nós nos chocamos ali. E muitas vezes o domínio desses pensamentos nos levam a cumprir mais a concupiscência da carne do que nós estamos cumprindo a obediência a Deus. Então, o processo de justificação é interrompido, porque ele passa por aqui. Ele deve mover os seus pensamentos. É ali, nos lombos do seu entendimento, que os seus pensamentos começam a se formar. Os pensamentos de Deus entram ali. Depois ele vem para a meditação. É como se fosse um alimento que vem para dentro do seu estômago e você rumina isso. Você traz isso aqui, você pensa novamente, você volta a pensar naquilo, até que aquilo começa a fazer o quê? Fazer sentido na tua vida. Ele começa a entrar nas suas entranhas. E aí o que vai acontecer? O teu raciocínio começa a ser formado. E quando você começa a ter um raciocínio espiritual, você começa a glorificar a Deus, porque a sabedoria vai emanar dos seus lábios. Então esse é o sentido de procurar. Procurar requer empenho, é empenhar-se. Ou seja, é pedir a Deus enfaticamente, como que se você pudesse até exigir dele a promessa cumprida na tua vida. Eu não estou dizendo que você vai exigir de Deus alguma coisa. Eu estou dizendo, é o mesmo sentimento. Deus, tu disseste que tu vais fazer. Deus, eu quero isso. É a forma como eu procuro o quê? Ser justificados em Cristo. Então, eu posso extrair desse entendimento, desse conceito, que a justificação acontece quando se procura algo que é muito precioso para você. Por isso que muitas vezes eu vejo que as pessoas não conseguem alcançar o poder da justificação, porque elas estão tão distraídas com tantas coisas, e como nós vimos aqui, o processo é inteiro. A Bíblia diz, quando você me procurar de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essas três faculdades estão exibidas aqui, e são partes desta procura de ser justificado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a justificação vem para te colocar no lugar de aprovação divina. Então ela exerce poder. Por quê? Porque há um poder emanando ali dentro. Vamos usar o exemplo do nosso alimento natural. Quando você come o seu alimento natural, você vai fazer uma digestão. Então veja bem, há um processo ali. Você está digerindo o alimento, você está extraindo todos os ingredientes, fazendo todos aqueles processos que são necessários para decompor o alimento, separar os alimentos, aquilo corre para o seu intestino, do intestino passa para o seu sangue, e ali os nutrientes são levados, e o resultado é saúde. Da mesma maneira, espiritualmente falando, a justificação é como se você estivesse digerindo um alimento espiritual, e dali ela sai, vamos dizer, pelos seus canais espirituais, e o produto disso é vida. É vida, é abundância. É força espiritual.
para que você diga não às concupiscências carnais e você tenha força de permanecer dentro da obediência a Deus, num estado de aprovação por Deus. E nesse estado de aprovação por Deus, você vai ter uma vida tão maravilhosa com Ele, o que você vai pedindo, Deus vai fazendo. Sabe por quê? Porque Deus ama os seus filhos. Mas muitas vezes, por causa da nossa vida nas concupiscências carnais, nós estamos vivendo uma vida de relacionamento com Deus, mais sendo disciplinados do que nós sermos abençoados com as delícias do céu. O processo aqui é justificação. Então veja bem, quando eu sou justificado em Cristo Jesus, vai acontecer um processo. Então, a Bíblia diz, nós mesmos fomos achados pecadores. Quer dizer, essa palavra aí é o seguinte, nós nos encontramos num estado de escravidão. Ou seja, nós estamos aqui, pela reflexão da minha mente, presos a um pensamento contrário àquele que é de Deus. Logo, eu estou debaixo do poder de uma outra entidade, que não é o Senhor. Então veja, nós vamos à pergunta que Paulo nos afirma, aliás, Paulo faz uma pergunta que nos afirma uma realidade espiritual muito forte. Ele diz, seria Cristo o ministro do pecado? Então é Ele que está exercendo isso na tua vida? É esta força de Cristo que está te levando a fazer uma coisa contrária à própria lei que Ele escreveu? Ele diz, não, de maneira nenhuma. Agora veja bem, se o Espírito Santo não é o autor daquela ação, então nós estamos lidando com uma outra pessoa que está no comando dessa ação, que nos prende ali. Então quem seria essa pessoa? Então nós podemos concluir que Satanás, através dos seus demônios, dos seus espíritos malignos, são ministros do pecado. Ele opera no seu corpo e através da concupiscência do seu corpo, o que nós chamamos o corpo da morte, todas estas faltas, todas estas ações injustas perante Deus. Agora, a Bíblia diz que nós morremos para a lei a fim de viver para Deus. Então o que significa morrer para a lei? O que vive em mim não me condena pelo que ela me revela ou prescreve. Se a Bíblia diz, não adulterarás, se ali existe uma relação através da carne com um espírito de adultério, quando a Bíblia diz, porque a luz mostra o que está ali, ela é luz, ela diz, não adultere, a força que está ali no domínio é que vai se manifestar. E é por isso que isso explica muitas vezes porque mesmo cristãos na igreja, quando nós somos deparados com a palavra de Deus, nós vemos outra força operando. Por quê? Porque ela não morreu, ela está viva ali. E você precisa estar crucificado com Cristo. Agora nós vamos começar a entender o que é ser crucificado. Porque morrer para a lei significa eu não faço mais aquilo que a lei condena, mas eu faço aquilo que ela me ordena. Ah, que diferença! Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Em outras palavras, eu estou crucificado com Cristo significa instaurou, que significa crucificar juntamente com a morte de Cristo. Da mesma maneira como ele foi pregado naquela cruz, eu me prego a ele, ok? Eu me uno a ele, como ele uniu-se naquela cruz, que foi o instrumento usado por Deus para trazer a minha redenção, eu agora me uno com Cristo naquela cruz, e agora a corruptibilidade do meu corpo perde seu efeito sobre mim. Então, pela morte de Cristo na cruz, tornei-me totalmente separado, morto, veja bem, da minha forma antiga de sentir e agir.
Por isso que, quando eu digo, eu estou crucificado com Cristo, eu não tenho os sentimentos mais ali atrás. Eu não tenho as ações que eu praticava ali atrás. Por quê? Porque há uma força que opera em mim, que é chamado vida eterna. Então, a vida eterna se manifesta. E quando ela se manifesta, ela não se manifesta contrário à lei, mas ela se manifesta em conformidade com a lei. Então, é muito importante que eu e você estejamos crucificados com Cristo. Isso é uma expressão bíblica, mas uma verdade espiritual maravilhosa de poder nas nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz, a Bíblia para os que estão perdidos é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a nossa própria salvação. Por que é o poder? Porque cruz manifesta-se num poder de unir você com Ele, tirando você dos antigos costumes, dos antigos procedimentos, dos antigos agir e colocando você num novo procedimento, num novo agir que agrada o coração de Deus, porque a justificação, ou seja, o lugar onde você deve estar é em conformidade com a palavra de Deus, para a glória de Deus e viver inteiramente para o seu agrado. Estamos, sim, todos que recebemos o Espírito Santo, estamos crucificados com Cristo. Eu concluo com o versículo 20. E todos nós deveríamos dizer isso aqui não como um versículo memorado, mas como uma confissão de realidade de fé. Logo, já não sou eu quem vive. Se eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, ou seja, ainda nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu, quando estou crucificado com Cristo, o versículo 21 diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Em outras palavras, se a lei pudesse trazer esse estado de aprovação para você, não haveria necessidade de Jesus Cristo morrer. Mas como ela não faz isso, ela simplesmente ilumina o poder que está em operação na tua vida, seja o Espírito Santo ou seja o pecado através do seu corpo, da sua carne. Ou você vai estar aprovado por Deus ou desaprovados por Deus. Desaprovados significa disciplinados, uma vida dura, difícil e não muito diferente do que está ali fora, mas uma vida de obediência. Justificados é uma vida frutífera, onde você vai comer o melhor desta terra. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor.